Então vamos lá, galera. Vamos falar agora um pouquinho da comunicação nas gerações, tá? Vamos falar um pouquinho das gerações mais atuais. Vou usar mais a minha geração como exemplo, tá? Mas vamos falar mais das atuais mesmo. E como que se dá o processo de comunicação nessas gerações e o porquê, ou talvez, né, dos motivos do porquê existe hoje tanta dificuldade de falar em público, por exemplo, nas gerações mais novas. Então vamos lá, a gente sabe que existem várias gerações, né? Gerações abarcadas por ciclos, né? Então se você for pegar e estudar um pouco de gerações, você vê que antigamente existia a geração Baby Boomer, que não é no foco do nosso vídeo hoje, então não vamos chegar a falar mais especificamente sobre essa geração. Tem a geração X, que é a geração dos meus pais, né? Que nasceram depois dos anos 60, por volta dos anos 60, 70 ali. A minha geração é conhecida como geração Y, nós nascemos em meados de 80, eu sou de 85, né? Depois, por volta de 95, você tem a geração Z, que talvez é a geração de muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aí. E por fim, né, nós temos uma geração aí chegando, batendo na nossa porta, uma geração um pouquinho mais atual, que se dá por volta de 2010 aí, essa galerinha tá chegando aos seus 10 anos de idade. E, assim, em algum momento, essas gerações vão se encontrar. Seja ela na faculdade, seja ela na escola, seja ela no mundo do trabalho, e elas vão ter que aprender a lidar e se comunicar, né? É, uma coisa interessante, hoje existe muitos jovens que têm dificuldade de falar em público, né? Mesmo sendo que a comunicação está ligada à nossa evolução. A minha geração, por exemplo, ela entende um mundo sem internet. Então, em dado momento da história, não tinha na nossa casa, ou quem tinha era só quem tinha grana, né? E em algum momento da história, a internet entrou nas nossas casas. Tanto que hoje você tem, a grande maioria de vocês tem internet, seja ela no celular, seja ela no computador. Tanto se você está vendo essa videoaula, provavelmente você tem internet na sua casa de alguma forma. Nem que seja dados móveis, nem que seja via cabo, nem que seja via Wi-Fi. Então a internet ela surge em algum momento da história e ela muda a forma da gente se comunicar. Mas olha que coisa interessante, né? Eu vou pegar coisas simples para a gente conseguir entender quais são talvez os problemas das gerações atuais. Começando com a questão das brincadeiras, tá? Como assim A primeira coisa, antes de eu ir para a parte das brincadeiras, eu não fiz um estudo aprofundado referente se realmente isso impacta, mas com as minhas experiências de vida e de trabalho com juventude, eu trabalho com educação desde 2011 e vejo que hoje ainda muitos jovens têm dificuldade de falar em público, por mais que você às vezes fale, não, eu tenho tranquilidade para falar para uma galera e não tem problema. Mas hoje a grande maioria das pessoas, dos jovens, tem dificuldade, tem medo de falar em público. Às vezes com o papelzinho na mão, mas tá ali, ó, tremendo e tem dificuldade de se expressar. Isso perde uma oportunidade de emprego, ou perde uma oportunidade de promoção, ou de se destacar de forma positiva. Então vamos lá. Começando com coisas simples. Brincadeiras de criança. Por que brincadeiras de criança? O que isso tem a ver com comunicação? Na minha época, quando eu era criança, eu não tinha internet. Nem sabia o que era internet. Celular, então, nem pensar. Então a gente, pra se divertir, a gente brincava na rua, tá? O brincar na rua, ele traz uma série de coisas e desenvolve uma série de habilidades. Por exemplo, vamos fazer um jogo, uma brincadeira. Então a gente criava as regras, explicava as regras, se comunicava planejava ali para criar estratégias para ganhar o jogo e outras coisas mais. Se eu queria jogar videogame, por exemplo, eu tinha que pegar, ir na casa do meu amigo, porque eu não tinha, e a gente jogava lá. Enquanto a gente está jogando, a gente está dando risada, a gente está conversando pessoalmente. Ou eu ia no fliperama. Fliperama, lotado. Minha mãe odiava que eu ia? Minha mãe odiava que eu ia, mas às vezes eu ia. Né? E lá as pessoas estavam e a gente se comunicava. Então, para jogar, eu tô aqui com a galera, a gente está dando risada, a gente está conversando. Talvez alguns de vocês pegaram a época de Lan House.
as lan houses eram cheias. Às vezes eu vou jogar um Counter Striker, eu jogava com um coleguinha. Então, sei lá, a fileira da frente contra a fileira de trás. E tô aqui jogando, mas eu tô conversando com as pessoas, né? Então eu tinha muitos momentos no qual eu tinha que conversar, eu tinha que falar. Então, quando chegava lá no ensino médio, um pouquinho mais, a moto atrapalhou, ou um pouquinho mais, o que acontece? Já tinha mais tranquilidade em falar, porque desde criança eu já trabalhava nas brincadeiras mesmo a questão da fala, né? A gente brigava, a gente brincava, a gente fazia, a gente falava, mas a gente estava mais pessoalmente. Para eu ver o meu amigo, para falar com o meu amigo, eu tinha que ir até a casa dele, ou a gente marcar em algum lugar, às vezes no intervalo da escola, vamos fazer tal coisa hoje, vamos, a tal hora eu passo na sua casa, tal. A gente ia e a gente fazia. Hoje eu não preciso mais, hoje eu mando uma mensagem, tá? Então, nessa coisa que é simples, que é a brincadeira de criança, acabava impactando. Eu tinha que falar, se eu quero brincar, eu tenho que falar com meus amigos, né? Então, sempre estávamos juntos para fazer as coisas. Seja para fazer um jogo, trabalho escolar. Trabalho escolar, eu tinha que ir na casa do meu amigo fazer, ou o meu amigo ir na minha casa. Não tinha como eu fazer uma videoconferência. Eu falava, vamos fazer o trabalho aí, galera. E a gente desenvolveu um Skype ou algo do tipo, não tinha, né? Então nós tínhamos que estar juntos. O estar junto acaba desenvolvendo algumas competências, como falar em público, relacionamento interpessoal e algumas outras coisas mais. Então eu consigo entender o que era o mundo sem internet. E depois eu consigo entender o que aconteceu com o mundo quando chegou a internet e a gente se apropriou da internet. Então você tinha a internet de escada, você tinha o Orkut, que a gente se comunicava por lá, através de scraps, depoimentos, budipuk, né, e outras coisas mais. Então a gente consegue entender esse processo, tá? Agora a geração Z, que é a geração da grande maioria de vocês, já nasce com a internet. Não estava como era hoje, provavelmente era bem inferior, mas já existia, né? Talvez vocês na infância já tinham lá o Orkut, por exemplo, o MSN que a gente utilizava para conversar. E nessas ferramentas, o que acontece? A gente fala diferente. O que a gente fala lá, por exemplo, MSN, os emojis. Os emojis substituíam palavras. Então, sei lá, eu vou perguntar, você vai lá em casa hoje? Eu escrevia você, VC, vai, era um bonequinho andando. Lá em casa eram desenhinhos de uma casa hoje. A gente ia ficar traduzindo o que o outro estava falando, né? E talvez vocês tenham pego essa parte. O que acontece? Com o tempo passando, a gente deixa de brincar na rua e a gente começa a brincar dentro de casa. Com isso eu tenho menos interação social. Tendo menos interação social, o que acontece? Eu não desenvolvo as habilidades, aquelas mesmas habilidades que a gente desenvolvia quando era criança brincando na rua, né? Então, sei lá, hoje se eu quero jogar videogame com um amigo meu, eu não vou na casa dele lá, a maioria das vezes. Ah, vamos jogar hoje? Vamos. Cada um entra na sua casa, loga no videogame ou no computador, entram numa sala e bora jogar. Nem sempre eu tenho o fone de ouvido para trocar uma ideia com a pessoa. Às vezes eu estou jogando, mas a pessoa nem está interagindo geralmente comigo. Não está tendo esse diálogo. Ou, né, a pessoa não tem internet. Ah, vamos jogar, vamos, não tem internet. Então a pessoa não joga comigo. É isso que acontece, né? Então essa questão de estar junto na rua desenvolvia. Hoje a gente está cada vez mais longe. Talvez vocês tenham amigos que são amigos para qualquer coisa. Porém, vocês só se falam por rede social. Ou então, passa por alguém na rua, beleza, não falo nada. Chego em casa e mando uma mensagem, eu te vi na rua hoje. Né? Por que não conversou? Com isso, eu tenho cada vez mais, eu faço as coisas sozinho. Então, eu quero fazer um trabalho escolar, eu não vou na biblioteca. Pesquiso no Google. Às vezes eu só copio, colo, entrego. Tenho nem um trabalho de ler, né? Isso acaba também desenvolvendo alguns problemas, porque se eu quero melhorar minha fala, eu tenho que ler mais. Nem sempre as pessoas que estão fazendo esse trabalho estão lendo, porque eu vou na biblioteca, tenho que fazer um trabalho escolar. Tinha uma biblioteca onde eu morava, então eu tinha que pegar, sair da minha casa, ir até a biblioteca. Não tinha dinheiro porque o Xerox era 25 centavos, mas 25 centavos na época era uma graninha considerável, ainda mais para uma criança. Então eu tinha que copiar
Nesse trabalho de copiar, eu já estava lendo o que eu estava escrevendo, então já estava adquirindo um certo conhecimento. Mas só que ficava aquele garrancho. Então o que eu fazia? Ia para casa, para passar aquele trabalho toda limpo, fazia de novo. Isso acaba memorizando um pouco daquele conteúdo. Então era mais fácil fazer o trabalho. Hoje, não. Você copia, cola, entrega. O que você tem então? Por falta da interação social, né, você tem uma grande quantidade de jovens que têm dificuldade de falar. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, sei lá, conhecer uma pessoa por uma rede social e vocês se falam todo dia, todo dia. Você chega um dado momento que vocês resolvem se encontrar. Vamos se encontrar, vamos trocar uma ideia, vamos comer um lanche, sei lá, vamos se conhecer. Beleza, marcou de se conhecer. Marcaram um lugar, marcaram um horário. Foram. Chega lá, fica os dois assim. Por quê? Vergonha. Vergonha de falar, vergonha de se expor, né? E chega no mercado de trabalho, isso também impacta, porque eu vou participar do processo seletivo, eu vejo lá 40 pessoas que eu nunca vi na vida, e de repente tem uma pessoa que se expressou super bem, eu fico tímido e eu não vou lá falar, tá? Então, isso é algo que já existe na geração de vocês. Essa questão da timidez, a questão de dificuldade de falar em público, né? Mas vocês ainda pegaram um tempo de não existe, eu tenho internet mais ou menos, né? Meia boca. E agora eu tenho. Ainda vocês pegaram uma coisinha de ir pra rua, brincar e etc. A geração de agora, que é conhecida como geração alfa, é um pouquinho mais grave, talvez, do que a geração Z. Porque ainda vocês pegaram um pouco. A grande maioria dos jovens, das crianças de agora, tudo é pela internet. Assistir um desenho? Internet. Fazer um trabalho? Internet. E na casa do coleguinha? Quase nunca. Fazer atividade? Sempre pelo computador. Então não entende o mundo sem uma tecnologia, a grande maioria dessas crianças. Pelo menos as que têm acesso. Chega no mercado de trabalho, dificuldade de trabalhar em grupo, dificuldade de falar em equipe, dificuldade de se expor, de dar uma ideia, de dar uma opinião. Por quê? Porque durante toda a minha vida, eu não interagi com pessoas. Sempre interagi com o celular. E o que isso impacta também, galera, em uma série de coisas. Por quê? A gente escreve pelo WhatsApp. A comunicação, ela não é só a fala, não é o se expressar por modo da palavra, da palavra falada, mas também da palavra escrita. Muita gente faz relatórios de trabalho igual eu escrevo na minha rede social, igual eu escrevo no WhatsApp, igual eu escrevia no MSN. Então eu vou escrever você, eu coloco lá um VC. Eu vou escrever alguma atividade, coisa assim, eu saio simplificando que nem eu faço na rede. Escrevo tudo errado, porque lá no WhatsApp não tem problema escrever tudo errado. Jogo umas figurinhas, coloco os emojis, mas num trabalho formal e num e-mail para corporativo, eu não posso fazer isso. Ou seja, a comunicação ela acaba se tornando mais escassa, né? Em vez de uma coisa simples que era um brincar na rua, né? Que desenvolvia as habilidades que eu não estou desenvolvendo mais. Cada vez mais eu trabalho mais sozinho. Com isso eu tenho dificuldade de interação, dificuldade de falar em público, expor, dar ideias e outras coisas mais. Então é extremamente importante que vocês entendam isso, né? Isso também é por conta de uma série de outras coisas, né? Porém, a questão dessas coisas simples hoje fazem falta. E se para vocês às vezes já tem uma dificuldade grande de falar em público, imagina para a geração que está vindo depois de vocês. A minha geração ela é um pouco mais tranquila, ela entende esse processo. Não tinha, teve. A geração de vocês já tinha pouco, mas tinha. Desde quando vocês nasceram já existia internet. A geração de agora, o menino tem 2 anos e já sabe mexer no tablet melhor que a gente, no celular melhor que a gente, já sabe acessar o videozinho, quero assistir o desenho e tal, já sabe pesquisar no YouTube, mas é muito individual, né? E tem dificuldades. Agora imagine daqui a 3, 4 anos, um pouco mais talvez, daqui a uns 5, 6 anos aí, vocês estarão em cargo de gerência, direção, de repente um cargo mais acima, e quem é que vai ser
os colaboradores? Essa galerinha agora. Né? E talvez você vai ter que aprender a lidar com essas pessoas. E a questão da fala, ela é extremamente importante nesse processo, tá? Então, galera, só para entender um pouco como que a geração e as coisas que aconteciam, né, na minha infância impactaram no meu modo de agir e falar hoje, e do mesmo modo que as coisas que aconteceram na infância de vocês impactam um pouco de como vocês desenvolvem isso hoje no dia a dia, tá? Pense um pouco sobre isso, vocês concordam, discordam? Faz sentido? Não faz? Dê a opinião de vocês aí, beleza? Então daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho